Então, caríssimos irmãos e irmãs, vocês aqui presentes, vocês que de casa nos acompanham, permitam-me uma palavra a título de reflexão, sempre inspirada nos textos bíblicos que a liturgia de cada domingo nos apresenta e, particularmente, no meu caso, escolho a centralidade no texto do Evangelho. A parábola que Jesus Cristo nos apresenta hoje é uma parábola muito rica, muito contundente, que diz respeito muito de perto a todos nós, numa dimensão da nossa vida que é extremamente urgente e que acontece todos os dias, desabrocha a cada instante. É a chamada parábola do administrador infiel ou do administrador desonesto. São dois adjetivos importantes que nós facilmente ouvimos das pessoas, mas dificilmente entendemos e aceitamos quando as pessoas dizem acerca de nós. Entretanto, a parábola do administrador infiel ajuda-nos a lidar com as nossas culpas, advindas, via de regra, dos nossos erros, da forma inadequada que nós levamos a nossa vida vez por outra, porém sem perder o amor próprio. Lidar com as nossas culpas, continuando e seguindo a nossa vida de cabeças erguidas. É um desafio importante para cada um e para cada uma, porque querendo ou não, todos nós, indistintamente, num momento ou noutro da nossa caminhada, fomos irresponsáveis. Fomos negligentes, fomos injustos, desonestos, desleais, fomos infiéis. Para com nós mesmos, em boa parte das vezes, para com os outros com quem lidamos de perto ou de longe, em outras situações. Todos nós carregamos conosco o acúmulo de culpas em diversas situações da nossa caminhada, fruto naturalmente dos nossos erros. Porém, e aqui é sempre um dado importante a gente realçar, exceto em casos muito raros, excepcionais, nenhum de nós se propõe a se destruir ou a destruir a vida de outra pessoa propositadamente. Acontece, mas na generalidade dos casos não é o que se vê. Por quê? É porque somos frágeis, fracos e fragilizados. Nossa vida, como dizia um grande autor, é um erro atrás do outro, mas também é uma oportunidade atrás da outra. Nós, nos nossos erros, somos pedras de tropeço, mas também somos neles pedras de edificação. Podemos tropeçar nos nossos equívocos, cair e ter dificuldade de levantar-nos. Alguns não se levantam nunca mais, mas podemos tropeçar, cair e nos levantar o mais rapidamente possível e aprender com aquele erro, aprender com aquele equívoco, aprender com aquela dificuldade e fazer com que ela seja uma pedra que vai edificar mais e mais essa construção que somos nós. Porque nós somos uma construção, estamos a nos fazer constantemente. Há um processo que começa e não tem fim, talvez tenha só meio, e nós estamos no meio da construção desse processo, em busca de sermos o que de fato Deus espera de nós. Então a questão não é errar, não é sentir remorsos ou sentir culpas, isso é muito natural. E todos nós sentimos em algum momento da nossa vida. A questão do Evangelho é como nós reagimos diante das culpas e das acusações que pesam sobre nós, vinda dos outros ou partindo de nós próprios. Qual é a nossa reação? Qual tem sido a nossa reação até aqui? Entra aqui a novidade do Evangelho. Jesus convida-nos a nos tornarmos humanos entre humanos. Somente isso. Porque às vezes nós nos inflacionamos demais e acreditamos ser coisas e pessoas que nós nunca fomos.
e nunca seremos. Os bons sempre, os impecáveis, aqueles que puxam para si o melhor dos melhores e quase que se divinizam na terra. Nós não somos assim. Ou então o contrário, achar que nós não somos absolutamente nada, somos um zero à esquerda, não prestamos para nada. Esse é o outro ponto extremo desse primeiro. Os dois posicionamentos estão equivocados e nenhum deles nos ajuda a crescer na vida. O que o Evangelho faz é convidar-nos a não nos tornarmos justiceiros, implacáveis, às vezes cruéis contra nós próprios, a não arruinar nossa vida por conta dos nossos erros. E não importa a contundência desses erros, a gravidade desses erros, a incidência deles em nós e nos outros e na humanidade inteira. Não importa o volume desses erros, são sempre erros humanos. Então nós não temos de forma alguma que ficar aprisionados ou nos tornarmos reféns dos nossos erros, independentemente de quais sejam eles. Na verdade, Jesus deseja que sejamos misericordiosos minimamente para conosco, como Ele, de forma magnânima, o foi. Se Ele foi, quem somos nós para fazer diferente? E essa é uma pergunta de base importante. Então Ele nos encoraja a andarmos de cabeças erguidas, com dignidade, com brio, e sem, naturalmente, nos humilhar diante de ninguém, por conta dos erros que nós cometemos. Até porque, vou dizer um segredo para vocês, se nós erramos, os outros também erram. E às vezes a gente esquece isso. Às vezes a gente é exigente demais com a gente, como se ninguém mais errasse na vida. Aí não olhamos nem na cara dos outros, porque não nos sentimos dignos desse olhar. Às vezes o outro, para quem nós evitamos lançar o nosso olhar, está tão manchado quanto nós. Às vezes naquele exato momento, apesar de uma aparência altiva, está mais manchado do que nós. E talvez tenha a mesma dificuldade de nos encarar, porém tem uma postura diferenciada e nos olha com dignidade. Então é muito importante que a gente tenha essa consciência, caso contrário, a gente vai emperrar a vida da gente nos erros da gente. E aí não vai caminhar, porque todo dia a gente erra, e todo dia erra bastante. Fazer o quê? É preciso caminhar apesar deles e por causa deles, inclusive. Então nunca utilizemos a nossa culpa como uma espécie de pretexto ou desculpa para nos destruir e para deixar de evoluir, deixar de crescer, de viver cada vez mais e melhor. A nossa culpa é uma fonte de autoconhecimento, é um desafio à nossa inteligência, à nossa criatividade, à nossa inventividade. Na verdade, os erros são apenas uma seta nos dizendo que por ali a gente não deve ir mais, porque já foi uma vez e quebrou a cara. E se a gente não foi, conhece alguém que foi e não deu certo. E aprendendo com os nossos e com os erros alheios, nós não vamos por ali. Vamos procurar ir por aqui. Vamos procurar cavar um caminho por acolá. Mas ali não. O erro é uma maravilha, é uma dádiva, é uma bênção, que nos ajuda muito se estivermos dispostos a ler e interpretar devidamente o seu sentido, o seu significado, o seu propósito, a sua intenção. Se não fizermos isso, naturalmente, vamos passar a vida inteira no erro, repetindo-os o tempo inteiro e fabricando erros novos. Mas se tirarmos o seu proveito devido, ele ficará para trás. Poderemos errar outros erros, mas aquele já nos deu a lição que veio para nos dar. Então, esse elemento não nos pode faltar de maneira alguma na nossa caminhada. Ou seja, os erros nos ajudam a encontrar saídas, a encontrar alternativas, caminhos novos, no presente em vista do futuro, deixando de lado, deixando para trás todas as culpas do passado. Aliás, nosso Deus é presente e contínuo e perpétuo.
Vocês se lembram que quando Moisés recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai, ele perguntou a Deus: e quando alguém me perguntar quem foi que lhe entregou esses ensinamentos, esses mandamentos, a quem eu vou anunciar? E o que é que ele ouve da parte de Deus? Naquela voz divina: diga que quem lhe deu isso é aquele que é. Eu sou aquele que sou. Deus não quer saber do nosso passado para nada. Somos nós que ficamos remoendo o passado, trazendo para o presente e, pior, projetando para o futuro, desgraçando a nossa vida o tempo inteiro. Deus não quer saber, por que a gente vai atrás dele? Nenhum de nós deve fazer melhor do que Deus se propõe a fazer e faz efetivamente. Esse é um dado maravilhoso, porque, como dizia Padre Cícero, aquelas pessoas que se achavam muito pecaminosas, e nós sabemos de alguns remanescentes do cangaço que iam até ele e perguntavam-lhe: meu padrinho, olhe, eu não tenho solução, não tem mais jeito para mim, o senhor sabe disso, porque eu já matei, eu já esfoliei, eu já roubei, eu já fiz tanta coisa ruim. E o que era que o Padre Cícero, na sua sabedoria, dizia? Quem matou, não mate mais. E quem roubou, não roube mais. Se eu matei alguém, eu não tenho o poder de chegar lá no túmulo e dizer: em nome de Jesus, se levante e ande. Não tenho. Posso até ir, mas ele vai ficar lá deitadinho. Não tenho poder, se eu roubei, ainda que eu tivesse devolvido mais tarde, de apagar todo o estrago que eu provoquei por aquele momento desgraçado na minha vida. Não tenho. Mas eu tenho o poder de não matar mais, de não roubar mais. Como dizia um grande autor, que é filósofo e que foi vice-presidente dos Estados Unidos no começo do século passado, ele dizia assim: nenhum de nós pode voltar atrás e fazer um novo começo. O que foi, já foi. Mas cada um de nós pode começar agora e construir um novo fim. E eu diria para vocês, o que importa na vida não é como nós começamos. Isso não depende de nós, não está sob o nosso controle. O que importa é como nós vamos terminar. E ainda que não tenhamos bola de cristal para matematicamente dizer como é que vai ser o nosso fim, nós sabemos que o nosso fim vai seguir na mesma linha do que estamos fazendo o tempo inteiro aqui e agora, e o que faremos amanhã. Então, o nosso fim é proporcional, do ponto de vista qualitativo, ao que imprimimos na vida no momento em que ela está se desenrolando, se desenvolvendo. Então, eu posso, de alguma forma, intuir como é que vai ser o meu fim, através daquilo que eu estou plantando nesse exato momento. A colheita vai seguir esse plantio naturalmente. Depois aqui tem um dado importante: eu não sou aquilo que eu fiz, por mais errado que eu tenha feito, e por mais estigmatizado que eu tenha ficado na cabeça das pessoas por alguma coisa que fiz no passado. E isso é uma coisa muito injusta, porque tem pessoas que fizeram alguma coisa ruim há 10 anos atrás, há 15 ou 20 anos, e ficaram marcadas e foram definidas, identificadas em público por aquilo que fizeram. As pessoas não cresceram com ele, não permitiram que ele crescesse, que ele mudasse, que ele se renovasse, que ele fosse capaz de novas atitudes. O deixaram lá atrás. Isso é uma das coisas mais injustas que pesam, que podem pesar sobre uma pessoa durante toda uma vida. Nós não somos isso. Nós somos um mundo de possibilidades, infinitamente maior do que uma coisa, 2, 10, 100 ou 500 que nós fizemos num passado distante ou recente. Nós não podemos nos enclausurar nele de maneira alguma. Então, algum dia atrás na minha vida eu posso ter roubado, mas eu não sou um ladrão, porque eu roubei circunstancialmente. Percebam a diferença. Eu não sou aquilo que eu fiz pontualmente. Eu sou muito mais em termos de possibilidades. Posso até repetir o que fiz, mas posso não repetir mais. Posso ter aprendido com isso. E posso estar gerando aqui e agora milhões de outras atitudes que refutam de forma determinada aquilo de errado que fiz no passado. Eu posso ter mentido algum dia atrás, mas eu me recuso a ser um mentiroso.
posso ter aprendido na minha mentira, que foi circunstancial, que está dentro de um tempo e de um espaço muito condicionado, muito bem determinado. Entretanto, eu sou muito mais do que a mentira que eu disse a alguém ou ao mundo inteiro. Não nos condenemos por conta daquilo que fizemos até agora na nossa vida. Olhemos para aquilo que estamos fazendo e muito mais para aquilo que podemos fazer a partir de então. Pés no presente, cabeça no futuro que se avizinha diante de nós e que se abre para nós como uma possibilidade real, concreta, não apenas uma ficção, uma ilusão, uma quimera ou coisa que o valha. Lembro-me das Sagradas Escrituras que dizem assim: se o teu coração te condena, nunca te esqueças de que Deus é maior do que o teu coração. Se a tua igreja, tua religião, tua fé, teus livros sagrados te condenam, Deus é maior do que tudo isso. E é para Deus que a gente tem que olhar, e é nele que a gente tem de confiar, abstraindo-nos de todas as mediações humanas, as de fora de nós, as que estão com os outros, com quem convivemos, e sobretudo aquelas que estão na nossa cabeça e no nosso coração. Então o administrador desonesto acaba sendo uma figura representativa de uma dimensão de desonestidade, de corrupção, de roubo, de mentira, de enganação, que cada ser humano carrega consigo, querendo ou não. Ninguém de nós está acima do bem e do mal. Dentro de todos nós há um administrador desonesto, em maior ou menor escala, com mais ou menos consciência, tanto em forma de ato concreto, que a gente produz aqui e ali, como em forma de potencial. A gente pode não ter sido desonesto nunca, mas tem um potencial para ser desonesto. Amanhã, depois de amanhã, porque a vida segue. E, em geral, essa desonestidade se manifesta relativamente aos outros. Relação de pessoas com pessoas, como no evangelho de hoje, do patrão com o empregado com o patrão. Outras vezes, e isso é muito pior, essa desonestidade é algo mais subjetivo, é mais pessoal, é de nós para nós próprios, quando fugimos da nossa própria verdade. E essa expressão subjetiva da desonestidade é a pior que existe, porque nós podemos dizer qualquer coisa para os outros, e da forma com que dissermos, os outros vão acreditar em nós. Aliás, nós somos artistas. Quando a gente quer convencer uma pessoa que uma mentira é verdade, a gente consegue. O problema é que a gente chega em casa e na hora de dormir, põe a cabeça no travesseiro e cadê o sono? E não consegue dormir, porque a gente sabe que aquilo que disse é uma mentira. Então essa satisfação que a gente tem que dar para a gente mesmo é muito complicada, extremamente complexa. Para os outros qualquer desculpa pega, para nós não. Mas chega um momento da nossa vida em que a casa cai, em que nós nos descobrimos, ou então nos descobrem, nos pegam em flagrante, com a mão na botija. E aí tudo aquilo que a gente construiu com base na mentira, da desonestidade, acaba ruindo completamente. E o Evangelho é claro, em outras situações, não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, nada em segredo que um dia não venha a ser revelado. Palavras textuais do próprio Jesus. Então é bom a gente se dar conta de que o preço da desonestidade é um preço talvez muito alto. E todas as vezes que a gente vai fazer alguma coisa, seja lá o que for, vale a pena perguntar, e isso é uma sabedoria inerente ao ser humano que pensa: o que eu vou fazer me dará um custo. Eu tenho condições de pagar esse preço? Por isso que vou fazer? Se a resposta for tenho, então vá para frente. Se a resposta não tenho, então pense 2 vezes antes de fazê-lo. É como aquela história da mulher que fingia estar no telefone, naquela época dos telefones fixos. Ela estava numa repartição pública e chegou lá uma pessoa para ser atendida. E ela não queria conversar com aquela pessoa, que sabia quem era a pessoa, que uma conversa muito longa, ela pelo menos achava que era. E a pessoa chegou lá, o senhor, com a cara de poucos amigos, ficou em pé na frente dela. Ela já pegou o telefone
antes dele vê-la, e fez de conta que estava falando com alguém, para que ele fosse embora, já vencido pelo cansaço. Depois de uns minutos, ela percebeu que ele não ia desistir, baixou o telefone, pôs a mão ali no gancho e só perguntou para ele: diga, o que é que eu posso fazer pelo senhor? Ele disse: não, eu sou da Telefônica, eu vim ligar o telefone da senhora. Às vezes a vergonha pela desonestidade é muito grande. Não vale a pena a gente ser flagrado. Com que cara eu vou olhar para os outros, pelo amor de Deus? Nessa mesma linha, uma jovem foi comprar um frango, um dia de domingo, chegou visita em casa de forma inesperada, e ela correu e encontrou lá um açouguezinho aberto, e ela disse: meu senhor, pelo amor de Deus, me arranja um frango aí, um frango bom, grandinho. E aí ele tirou o único frango que tinha no congelador, tirou, pôs na balança e pesou 1,3 kg. E ele disse: tá bom. Ela disse: eu queria o mais pesado, o maior. Ele só tinha aquele. Espertamente, querendo ganhar alguma vantagem, ganhar algum dinheiro, pôs o frango lá dentro do congelador, somente ele viu, depois tirou o mesmo frango, colocou na balança e apertou o dedão juntamente com o frango. E aí pesou 2,5 kg. E ele disse: esse está bom? Ela disse: eu vou levar os dois. Onde é que esse sujeito vai arranjar o outro frango, pelo amor de Deus? A desonestidade é muito complicada. E a gente mais cedo ou mais tarde vai perceber que não tem outro frango para dar de forma alguma. E vamos ficar a ver navios, vamos ficar em situações terríveis. Então é muito importante que a gente se dê conta disso. Lembro-me lá em Jardim, semana passada eu não celebrei para vocês pela manhã, celebrei as 2 missas tarde e noite, e eu contava de Papagaio, que era um trombadinha de Jardim. O primeiro e talvez o único trombadinha conhecido. Era um menino, uma criança, depois um adolescente, que mal amado, mal cuidado, sem família, a revelia de tudo e de todos, e ele fazia algumas estripulias, roubava em algumas casas ou ambientes comerciais, e todo mundo sabia que ele era assim. Um senhor, desses senhores que à luz do dia são tidos como honestos, a toda prova, mas às escondidas fazem as suas desonestidades, chamou o tal papagaio e disse: papagaio, olha, quando aparecer alguma galinha por aí, boa, venha que eu lhe compro, estimulando o menino a roubar a galinha e vender para ele, barato, é claro. E ele disse: tá bem, eu farei isso. No outro dia de madrugada, 5h30 da manhã, o menino já estava batendo na casa do tal, que encomendou as galinhas, com 12 galinhas numa vara, 6 de um lado, 6 do outro, ali nas costas. Meu senhor, ei, meu senhor, acorde. O homem abriu a porta e disse: o que foi? Eu trouxe as galinhas para o senhor. Disse: quanto é? Pagou, digamos, R$1 por cada galinha. Naquela época, pagou, ele recebeu o dinheiro e saiu correndo. E o homem foi soltar as galinhas lá no chiqueiro e percebeu que as galinhas eram dele. A desonestidade às vezes vira contra nós. Tudo que a gente faz contra os outros se volta de alguma maneira contra nós. E é preciso que a gente se livre da possibilidade, que é muito real, de viver essas dificuldades. E eu terminaria lembrando uma outra coisa. No meio do texto, quando esse administrador é flagrado em infidelidade, desonestidade com a administração dos bens daquele patrão, ele pensa consigo: ora, e agora? O que é que eu vou fazer, porque o patrão vai me colocar para fora do trabalho, do meu ganha-pão? Ele podia ter se desesperado, mas não. A maior parte de nós se desesperaria, mas ele usou a cabeça, porque, não sei se vocês sabem, mas nossa cabeça foi feita para a gente usar de vez em quando. Então ele usou a cabeça, dizendo assim: bom, cavar eu não tenho força para isso, eu não levo jeito. E vou morrer de fome se for entrar nessa. Pedir, para mim, é muito vergonhoso. Viver aí de acordo com a caridade dos meus parentes, familiares, amigos, não vou fazer isso também. Já sei o que vou fazer. Ou seja, quem procura, acha. Ele procurou. Foi usando tudo aquilo que ele tem como possibilidade. E a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias é: o que é que eu posso e o que é que eu não posso fazer na minha vida? Porque às vezes a gente pega nas coisas que não pode fazer
e gasta a vida toda com elas. Acabou a vida e não fez nada. Enquanto está tentando fazer o que não pode, a gente deixou de fazer o que pode. Então há centenas, milhares, para não dizer milhões de coisas que a gente pode fazer. Então peguemos nessas coisas e as façamos. Não percamos tempo. Olhemos quais são as compatibilidades que há entre nós, nossos potenciais, carismas, dons, talentos, possibilidades e aquilo que está diante de nós para ser realizado. E façamos o melhor que nós podemos. Depois, esse homem, quando ele pergunta o que é que eu vou fazer, ele já tinha na cabeça dele aquela ideia de que não se deve desesperar diante das adversidades. Não levemos desespero a nós quando uma coisa saiu diferente daquilo que nós supunhamos ter, imaginávamos realizar. E ele sabia também que se existe um problema na nossa vida é porque existe solução. Não há nenhum problema sem uma solução. E às vezes há muito mais de uma solução para um mesmo problema. É preciso que a gente faça essa avaliação, esse averiguamento e possa encontrar essa solução. Então trata-se de buscar sempre inteligentemente e com reflexão solução para aquilo que é problema para nós. Jean-Yves Leloup dizia que mais vale examinar bem um problema, ainda que não resolvamos, do que resolvê-lo sem examiná-lo. Examinemos bem as coisas, para depois a solução ser de fato a melhor. E uma última palavra é que os nossos erros do passado, nossas decisões equivocadas, nossos hábitos pouco saudáveis, não devem ser motivo de vergonha para nós nunca. Pelo contrário, eles nos devem ajudar a mudar de vida, a pensar diferente, a ter novas atitudes e com isso crescer. Porque a gente está aqui para aprender e para fazer diferente. Hoje, amanhã, depois de amanhã, depois de depois e sempre. Que esse Evangelho nos ajude de alguma maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.